Esse foi uma mudança ousada e arriscada, só que eu acho que a gente acertou em cheio, porque a PBR sempre se orgulhou de ser o esporte mais radical do planeta, e realmente ela é. E esse é um slogan muito forte. Só que o que a gente enxerga? O Brasil é o país do agro. Como o menino da favela acha sua saída com o futebol, o menino do campo, o menino do agro acha sua saída montando em touros e entrando pra PBR pra ganhar 50 milhões de reais dentro desse esporte, igual o José Vitor Leme fez. Então, a PBR é um produto do campo. A PBR é um produto do agro, e o agricultor, o pecuarista, ele pode ligar a televisão, ligar o YouTube da PBR, assistir a final de Barretos e ter orgulho. Falar, ó, esse é meu esporte. Ele pode ir pro nosso evento e ver que ele está sendo representado. A pecuária, o agro, ele tem seus valores. Os competidores da PBR, eles honram o pai e mãe, respeitam os mais velhos, eles têm os valores do campo, eles são produtos do agro. Então, quando um fazendeiro tem o prazer de conversar com o José Vitor Leme, ele vai falar, nossa, esse cara me representa, ele tem os valores que eu tenho. Ele não dá aquelas polêmicas que os jogadores de futebol dá, sabe? Ele é trabalhador, respeita a esposa, ama os filhos, tem honra na palavra. Pessoas têm orgulho de acompanhar os atletas da PBR. Futuramente vamos vender as franquias igual nos Estados Unidos, aí vai ter draft, vai ter contratações, vão ter técnicos, aí o ecossistema do esporte vai aumentar, porque aí no time precisa do técnico assistente, psicólogo, treinador físico, e no Brasil não existe isso ainda, então o ecossistema do nosso esporte é limitado a juiz, tropeiro, salva-vidas e a equipe de produção, então é muito difícil o competidor aposentar e entrar pro esporte. Agora vai ser mais fácil, porque vão ter 10 times precisaram contratar mais 20 pessoas. Então, a única coisa que você pode fazer é genética, seleção genética e alimentação e cuidar dos animais. Não tem como treinar um touro a pular. O laçador de bezerro, ele treina seu cavalo a laçar um bezerro, esbarrar. Tem como deixar um cavalo ficar um pouquinho melhor. No touro de rodeio, não. A única coisa que você pode fazer é selecionar a melhor vaca e colocar com o melhor touro, fazer essa seleção genética e depois, quando o produto nascer, se você vê que ele tem essa aptidão pro pulo, com cuidado com as melhores alimentações, ele é um atleta, então ele tem que ter essa dieta de atleta. Ele é igual um Neymar da vida. O Neymar não pode ficar comendo cheeseburger. O touro é a mesma coisa. Você vai ter que cuidar da alimentação e da saúde dele. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Você me perguntou quem é o melhor animal do leilão, você não me perguntou quem é o mais velho. A gente chegou a fazer 1.200, 1.300 embriões por ano. A base da nossa genética de rodeio é Nelore. E aí tinha uma vaca jovem que a mãe dela tinha sido importada. É uma carne que gera mais qualidade, né? Mais limpa. Tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. A gente consegue comprar parte desse boi magro dele à vista. O caráter mocho facilita um pouco esse manejo. Qual o ramo de atividade que mais tem sucesso no Brasil? No fundo é o agronegócio. Depois comecei a leiloar os repasses, o leilão. E a consistência dessas grandes vacas em várias raças, né? Touros renomeados no passado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, um podcast da pecuária brasileira. A gente está com um convidado muito especial, falar de rodeio, falar de PBR hoje. Mas antes de apresentar ele, vamos falar dos nossos patrocinadores, quem mantém o Podpack vivo. A gente está com a CB Genetics, que acreditou no nosso projeto desde o começo. Você está precisando inseminar seu gado? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics. Tá aparecendo agora, apareceu um QR Code para você entrar em contato com o pessoal. Você escaneia, pede pro pessoal mandar o catálogo. Tem touro Angus, Brahma, Cimental, uma bateria muito forte de touro Nelore. Então não perde tempo, entre em contato com o pessoal e use o cupom PODPAC10 para 10% de desconto. Vocês têm utilizado bastante e têm economizado. Fala do nosso outro patrocinador, a VRGen. A VRGen hoje é o maior laboratório de DNA animal do Brasil, tem o maior banco de dados. E eles são muito eficientes. Você pede para eles um DNA animal de um animal seu, de bovino, caprino, e até 7 dias úteis você tem esse resultado. Então o pessoal é muito eficiente. Entre em contato também, tá aparecendo as informações deles. Vai pra vinheta. Voltando da vinheta, tô aqui com o Léo Pedro Machado. E aí, Léo? E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo certo. A gente tá com um entrevistado de peso hoje, mas melhor do que a gente apresentar ele é ele se apresentar. Quem que é o Jeremias Moraes? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Léo. Um prazer imenso estar aqui hoje falando com vocês, principalmente sobre uma coisa
que define a minha vida, que é PBR, rodeio. E Jeremias é filho de um competidor de montarias em touros. Eu acho que é isso que define minha família inteira. É competidor de montarias, mesmo eu não sendo um profissional de montarias em touros, é isso que está no meu sangue, é isso que é meu propósito, a minha vida. É fazer a vida dos competidores ainda melhor e com mais grana. E Jeremias, fala pra gente como é que foi essa infância. Você já nasceu dentro do mundo do rodeio. Como é que foi isso pra você e ter um pai que te abriu as portas para esse mundo aí e que foi um ícone do mundo do rodeio? Pra mim foi muito natural, muito normal, porque eu não tenho outro tipo de vida para levar de base. Então, para mim foi normal. Todo mundo pergunta como que é ser filho do Adriano. Ele foi um ótimo pai, mas para mim, tipo, estando no rodeio, todo final de semana eventos, com um pai famoso, para mim foi sempre natural. Mas eu aprendi muita coisa, sabe? Sobre viagens, sobre esporte, como ter uma atitude de campeão. Mas para mim foi uma coisa que, sei lá, foi normal, foi a única vida que eu sei viver. E a sua infância foi lá nos Estados Unidos, né, Jeremias? Como que foi acompanhar o seu pai em outro país, tá longe de casa, daqui do Brasil? E o que você aprendeu, assim, tendo esse contato com as duas culturas? E morar, ter a sua infância toda num país tão diferente. Então, meu pai já tinha ido para os Estados Unidos, aí voltou, ficou um tempo no Brasil. Tanto que teve uma época que ele fazia um bate-volta dos eventos. Ele montava no evento na PBR americana e voltava para o Brasil, voltava para os Estados Unidos. Aí, com 4 anos, quando eu tive 4 anos, meu pai e minha mãe, voltar para os Estados Unidos de vez. Então, eu praticamente fui criado nos Estados Unidos. Até os 12 anos eu achava que eu era americano. Falava muito pouco português. Eu tive que aprender o português quando eu voltei para o Brasil com 14 anos. Então, os Estados Unidos foi meu primeiro país. Inglês foi minha primeira língua praticamente, porque eu perdi o meu português. E vendo meu pai viajar todo final de semana, eu não podia ir com ele por conta da escola. Mas para mim era normal, porque eu não sabia outra forma de viver. E hoje eu meio que vivo isso por conta dos rodeios aqui no Brasil também, viagens toda semana. Então, é bom que, para mim, não é nada de novo. E contextualiza pro público nosso que pode não saber o que é a PBR, como é que é o mundo do rodeio. Fala para eles o que é isso, esse mundo que você vive diariamente. PBR, o que é PBR? É a FIFA do rodeio. Então, em 1992, 20 competidores de um outro campeonato que tinha. Rodeio era tudo junto, era rodeio com touro, cavalo, laço, não tinha uma associação só de montarias em touros. E por isso que não dava muito dinheiro. Só que o main event, a atração principal, era montarias em touros, que era o último evento. Todo mundo esperava para assistir os competidores de montarias em touros, só que essa associação não pagava bem. Então, 20 competidores se juntaram, colocaram $1.000 cada um, que na época, em 1992, $1.000 era uma grana razoável, e montaram a PBR. Começaram a fazer alguns eventos testes. Em 1994, estreou a liga, The Professional Bull Riders, que é a PBR, que é essa associação só de montarias em touros. Vieram para o Brasil antes de estrear e recrutaram meu pai, deram o convite para ele participar dessa nova liga chamada PBR, e meu pai foi para os Estados Unidos e logo de primeira foi campeão do primeiro campeonato. Então ele é o primeiro campeão mundial. Pô, que legal. O primeiro campeão mundial foi brasileiro, motivo de muito orgulho aí pro nosso país. E teve um papel muito importante de abrir não esse mercado, mas essa nova possibilidade, esse novo caminho para novas gerações de peões de touro aqui no Brasil, né? Então, eu imagino que tem uma gratidão muito grande de todo mundo que trabalha, que está envolvido nesse esporte aqui no Brasil, com o seu pai. Como que era o seu pai, assim, antes de ir para os Estados Unidos? Como que era a carreira de peão de touro aqui no Brasil? É engraçado porque era muito boa. Porque meu pai só foi para os Estados Unidos porque a frigorífico chamado Anglo deu um patrocínio muito bom para ele, porque nessa época o main attraction, a maior atração dos rodeios no Brasil não eram shows, era
o próprio esporte. Então, meu pai era uma estrela. Meu pai tinha um patrocínio muito grande da Chevrolet, que passava nos comerciais da Globo. Então, a rodeio era outra coisa. Meu pai ganhava uma caminhonete por semana. Eu lembro que, tipo, tinha 6 rodeios por semana que dava caminhonete. Então, os competidores, eles tinham um dinheiro legal. Então, a vida do meu pai era boa. Ele era famoso, ele era uma estrela aqui no Brasil, ele ia nos maiores programas de televisão que tinha. Aí surgiu a PBR e ele não foi por conta do dinheiro, ele foi para fazer história, porque no Brasil já dava um bom dinheiro. Aí juntou com os independentes, que deu a força para ele lá também, e com o Anglo, que não existe mais, foi comprado, acho, pela JBS. E foi assim que ele foi para os Estados Unidos e não voltou mais. E abrir essa porta para mais competidores que todos os anos tem um número de atletas brasileiros que vão para os Estados Unidos. Como é que foi para o seu pai essa transição de... Acredito que não falava inglês, então essa adaptação. E como é que também esse público hoje ainda sofre com essa adaptação hoje em dia? Na época, antes de ir, minha mãe começou a fazer aula de inglês para ajudar um pouco. Mas aprender mesmo com aula é muito difícil, então eles tiveram que aprender lá nos Estados Unidos. Só que o meu pai, a sorte dele que ele já chegou ganhando eventos, então dinheiro não foi um problema, patrocinadores bons também, um apoio legal e com uma certa fama de estrela aqui do Brasil. Então meu pai não teve muito problema na parte de adaptação. Só que não tinha Waze, era tudo no mapa, não tinha americanos falando português. Hoje, os americanos tiveram que aprender português, então era outra história. Meu pai teve que ter um pouquinho mais de raça, porque ele não tinha um Google Tradutor na mão. Mas acredito que isso foi bom. Hoje, acho que a facilidade atrapalha um pouco. Às vezes, os competidores não dão um valor. Porque tudo é fácil, dá para ir e voltar. Dos Estados Unidos é muito fácil, tirar o visto é muito fácil. Se o competidor ganhar um evento aqui na PBR Brasil, já sobe para os Estados Unidos com a pontuação. Então, antigamente era na raça mesmo. E meu pai deu certo lá, eles começaram a ir para os Estados Unidos, só que antigamente não existia PBR Brasil. Então, o que eles tinham que fazer? Chegar nos Estados Unidos, se inscrever numa etapa da Touring Pro, que era a segunda divisão na época, esperar 1, 2, 3 meses para ser chamado no Touring Pro, vencer um Touring Pro, vencer 2, 3 Touring Pros, até subir para a primeira divisão. Então, antigamente era um pouquinho mais difícil, Era muito mais trabalhoso. Só que os brasileiros foram ganhando dinheiro lá, aí todo mundo quis ir para lá, né? E Jeremias, você falou da PBR que naquela época ainda não existia. Hoje a PBR existe. PBR Brasil. A PBR Brasil já existe. E você hoje como diretor, seu pai como presidente, fala como é que foi esse início e como é que está sendo esse trabalho. Como que trouxeram pro Brasil? 2006 abriram escritórios em outros 4 países: México, Canadá, Austrália e Brasil. A Austrália opera em Nova Zelândia também, mas o escritório é na Austrália. E meu pai ficou com a PBR no Brasil. Só que quem tomava conta era os Estados Unidos. Então tinha um CEO americano e era um sucesso, era bonito e tal, só que alguma coisa faltava. O brasileiro não é igual ao americano. O brasileiro tem um negocinho diferente. Então, 2021, acabou a temporada com 9 eventos, acredito. 6 ou 9 eventos. E tinha um fanbase legal aqui, mas faltava um negocinho a mais, uma pintada daquela brasileiridade. Sim. Então, em 2022, minha família começou a tomar conta. Então, deixou o CEO americano de lado e a família Moraes começou a tocar o campeonato. De 9 eventos foi para 50, a gente bateu nossa meta esse ano de fazer 50 eventos. Poderia fazer 100, mas optamos por 50 para ter uma qualidade melhor e ter uma certa escassez também no produto. E eu acho que a gente conseguiu dar esse algo a mais que o brasileiro queria. Brasil gosta de festa, Brasil tem as suas peculiaridades e vem dando certo. Agora a gente vai expandir para outros países ano que vem. Paraguai está bem encaminhado. Que bacana. Então a PBR Brasil está sendo meio que um case de sucesso.
E Jeremias, fala também, além desse número de eventos que tenham mudado, acho que vocês mudaram também o slogan, a cara da PBR Brasil, com essa mudança aí do CEO para a família Moraes tocando. A gente estava até conversando no off sobre mudar o slogan de PBR o esporte mais radical do mundo para PBR o esporte do agro. O porquê dessa mudança? Esse foi uma mudança ousada e arriscada, só que eu acredito que a gente acertou em cheio, porque a PBR sempre se orgulhou de ser o esporte mais radical do planeta, e realmente ela é. E esse é um slogan muito forte. Só que o que a gente enxerga? O Brasil é o país do agro. E como o menino da favela acha sua saída com o futebol, o menino do campo, o menino do agro acha sua saída montando em touros e entrando para a PBR para ganhar 50 milhões de reais dentro desse esporte, igual o José Vitor Leme fez. Então, a PBR é um produto do campo, a PBR é um produto do agro, e o agricultor, o pecuarista, ele pode ligar a televisão, ligar o YouTube da PBR, assistir a final de Barretos e ter orgulho. Falar, ó, esse é meu esporte. Ele pode ir para o nosso evento e ver que ele está sendo representado. E como é que foi a repercussão? Você falou que vocês acham que atingiu em cheio, mas o pecuarista, acho que apanha tanto na questão midiática que eles, normalmente, quando tem algo que é em prol deles, eles se unem bastante. Acredito que deve ter tido uma resposta muito positiva. Com certeza. Isso dá pra gente ver na nossa final mundial lá no Texas. Levamos mais de 5 mil brasileiros numa viagem que se gasta em dólar, então não é uma viagem barata, só que eles se uniram em força, torcendo para os brasileiros. Eu tenho certeza que eles fizeram parte da vitória de José Vitor Leme, porque o José Vitor Leme, quando vê tantos brasileiros apoiando ele, dá essa motivação, dá esse gás extra. Então, os agricultores, os pecuaristas abraçaram a PBR, realmente sentiram representados no esporte e foram para os Estados Unidos em peso, torceram pelos brasileiros e enxergaram que esse é o esporte deles. A pecuária, o agro, ele tem seus valores. E os competidores da PBR, eles honram o pai e mãe, respeitam os mais velhos, eles têm os valores do campo, eles são produtos do agro. Então, quando um fazendeiro tem o prazer de conversar com o José Vitor Leme, ele vai falar, nossa, esse cara me representa, ele tem os valores que eu tenho. Ele não dá aquelas polêmicas que os jogadores de futebol dá, sabe? Ele é trabalhador, respeita a esposa, ama os filhos, tem honra na palavra. E é isso. As pessoas têm orgulho de acompanhar os atletas da PBR. A gente estava lá cobrindo o evento de Americana também. A gente teve a oportunidade de conversar com os competidores e realmente foi um ponto que você mencionou agora, essa questão da humildade. O Andrei tinha sido campeão na primeira etapa, no segundo final de semana, fomos conversar com ele, até depois da lesão que ele tinha tido montando no Desafio do Bem. E, assim, a humildade em pessoa. Foi um cara, assim, que me surpreendeu muito positivamente e me deixou marcado, assim. E agora ele, lá no Austin Gambler, só tem a torcer, assim, e desejo coisas boas pra ele. Em nenhum momento ele ficou arrependido de ter montado, tipo, putz, montei aqui, perdi a chance de ser campeão do Iron Cowboy. Em nenhum momento. Ele tava sempre, não, eu fiz, eu sabia que tinha esse risco e faria de novo, porque eu sei que eu tava ajudando uma causa boa, que é o Hospital do Câncer de Barretos. Então, é aquele negócio que você falou, dos princípios desses atletas. E também queria entrar num assunto que a gente conversou também no off, que é a parte dos galácticos. Hoje a gente tem o José Vitor Leme como um exemplo. Conta um pouco do que é isso. A história de José Vitor Leme é muito legal. Ele veio do futebol, então ele montariza em touros nem sempre foi um sonho dele. Ele queria ser um jogador de futebol, teve um certo sucesso. Aí teve uma época que ele começou a ter mais contato com o rodeio, porque o pai dele tinha alguns touros e tal. Aí ele ficou dividido entre montariza em touros e futebol. Só que ele nunca foi de treinar o esporte montariza em touros. E quando ele voltou para esse esporte, ele já voltou dominando. Então ele tinha um dom sobrenatural, era incrível. E por isso que ele optou pelo rodeio. Ele era tipo um Cristiano Ronaldo no rodeio. Então,
Ele, logo no primeiro ano, ele entrou no campeonato, foi bem. No segundo ano dele como profissional, foi para a PBR Brasil, foi campeão da PBR Brasil, foi para os Estados Unidos e logo no primeiro ano dele nos Estados Unidos... Não, nem no primeiro ano, na primeira semana dele nos Estados Unidos foi campeão da final mundial, que é a etapa mais difícil de ser vencida. Só que esse background do futebol ajudou muito ele, porque ele tinha uma outra cabeça do que os outros atletas de montarias em touros, porque eles eram um pouquinho mais rústico. Aí o José Victor Leme trouxe uma nova mentalidade ao nosso esporte, uma mentalidade meio de atleta mesmo, treinamento, planilha, estratégia. E isso chamou muita atenção da mídia. Hoje ele é o garoto propaganda da PBR e da Monster. Aí Galácticos, que é uma empresa do Ronaldo Fenômeno, conheceu ele, viu ele... Já conheci ele, mas eles foram para Las Vegas, Fort Worth, que agora afinal é em Fort Worth, viu o atleta que ele é, que tipo, ele é um atleta, realmente um atleta de alta performance. Ele não é um caipira, ele é um atleta mesmo. E agora ele entrou nessa turma do Galácticos, que tem o Vini Júnior, tem o Gabriel Jesus, é o pessoal da seleção. Tem É uma gestora para administrar o patrimônio desses atletas, né? Sim, então eles estão auxiliando ele nas decisões da carreira, tudo passa por esse escritório. E a mesma estratégia que o Gabriel Jesus vai ter na carreira, o José Victor Leme também vai ter. Então, para o esporte vai ser muito bom e para ele também vai ser uma mudança de chave também. E para chegar nesse nível assim de ganhos financeiros, teve uma mudança no produto PBR, primeiro lá nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil com a sua família. Quais foram os principais pontos assim de mudança que a PBR sofreu recentemente? Teve uma série que saiu na Amazon Prime há um tempo atrás, já fazem alguns anos, mas como que foi essa mudança, o trabalho feito para aumentar o público e a procura da PBR? Esse seriado da Amazon fala sobre os times. Então, em questão valores financeiros, a primeira grande mudança foi sair de $100 mil que o campeão mundial ganhava para $1 milhão. Então, acredito que foi, se não me engano, 2003. Então, essa foi a primeira grande mudança financeira. E a segunda grande mudança financeira foi em 2022 ou 23, mas acredito que seja 22, com a implementação do novo campeonato da PBR, que é a PBR Team Series. Começou com 8 times, hoje já tem 10 times. Então, funciona mais ou menos igual o futebol americano. Com draft, com mata-mata, não é só pontos corridos. Então, são 10 etapas de pontos corridos e a última etapa, a 11ª, é um evento de mata-mata. É igual os playoffs. Da NBA. E os jogadores agora são assalariados. O que acontecia antes? Era um esporte individual, então só ganha dinheiro quem ganha as etapas. Então tinha competidores muito bons, só que acabavam não ganhando muitas etapas e eles ralavam um pouquinho financeiramente. E agora não. Agora todo jogador tem um salário, tem um psicólogo, tem um treinador físico bancado pelo time, pela franquia. Traz uma previsibilidade para a carreira do atleta de pulo, né? Sim, sim. E agora a mentalidade é outra, porque antes o competidor só dependia dele. Então ele poderia beber, ele não precisava lidar com seus companheiros, ele nem precisava ter amigos. Se ele queria ser um chato, ele podia ser, que ele ia ganhar do mesmo jeito. Agora não. Agora ele tem que saber lidar com seus companheiros de equipe, ele tem que ser um team player. Então o esporte mudou 100% com isso. E eu acho que também trouxe um profissionalismo absurdo, né? Porque você falou, você sai de um momento onde o atleta, que era um peão que simplesmente tinha uma facilidade planetária e podia tirar uma renda disso, e transforma ele num atleta que tem que cuidar do corpo, que tem que fazer fisioterapia, que tem que fazer academia, que tem que fazer uma série de treinos e também dar uma resposta também, e é cobrado por outras pessoas por conta de ter um time, né? Então, sim, isso que você falou, eu acho que isso também vai afetar no próprio Brasil. Desde o pequeno dos atletas, quando eles começarem a querer montar em touro, eles sabem que ele vai ter que seguir esse caminho que tem que ser trilhado, sim, né? É engraçado, porque teve 2 jogadores que não se deram bem nos Estados Unidos, que eu falei para eles, se você for para os Estados Unidos, esses 2 jogadores já foram escolhidos pelo time, aí eu avisei, se você for pro time com esse pensamento,
não vai dar certo, você não vai se adaptar. E realmente isso aconteceu. Os 2 jogadores não deram certo e ficaram sem times. Porque o jogador aqui no Brasil vai ter que ir para os Estados Unidos com outra mentalidade. Ele não é o protagonista. Ele vai começar igual no futebol. Ele vai começar no banco, às vezes, vai montar por meritocracia, ele vai ter que provar, porque existe uma hierarquia no time. Você não vai desbancar um titular do nada. Você vai ter que treinar, ir bem no treino, se esforçar no treino, para depois ganhar no seu espaço. Então, essa mudança de chave no atleta tem que começar aqui no Brasil. O ponto interessante que você comentou dessa interação que você tem com os peões antes deles irem para os Estados Unidos. Como que é essa interação com você e todos os competidores ao longo das etapas que você está aqui junto com eles no Brasil? É muito boa. A PBR é uma família e eu sou amigo de todos eles, porque no final das contas eu sou um filho de um peão de montarias em touros. Você nasce e morre peão. Então, meu pai aposentou, mas ele é peão até hoje. Eu sou fruto disso. Então, não existe diferença entre eu e o Gustavo Luiz, eu e o Riquelme. A gente é a mesma coisa. Eu não sou maior do que ele não é maior do que eu, porque a gente é do esporte. E é uma relação de irmão mesmo. Eles me perguntam como que eu dou dicas, A única coisa que eu não vou falar é dicas técnicas de montarias em touros, porque isso não cabe a mim, isso é meu pai que faz. Mas sobre estratégia, de como chegar, de como tem que... do que o americano gosta de ver, o americano... Adaptação. Os técnicos americanos gostam muito de raça. Então, se você cair com 6 segundos, mas se você cair tentando, às vezes eles vão gostar mais do que você... parar com 8 segundos, mas e depois sair meio arrogante, sabe? Americano, eles são meio... que tá certo, mas eles são meio enjoados. Eles gostam de ver o cara se esforçar e dar seu 100% mesmo. E são essas dicas que eu passo, mas os competidores da PBR, eles... entram na PBR Brasil sabendo que quer ir para os Estados Unidos. Então, nunca tivemos... Com 90% dos competidores, nunca tivemos problema com isso. E dentro dessa PBR Team Series, você comentou da remuneração do time. Você pode dar uma noção assim, de valores para o nosso público? Então, tem alguns critérios, né? Se faz uma montaria acima de 90, quais são os bônus e o salário assim, básico que o jogador tem? No mínimo, o jogador que cai no draft vai ganhar $20 mil, aí o bônus... Por temporada? Não, Ou por mês? Não, a temporada dura 4 meses, né? Então, é um tempo curto, só que, isso é um contrato baixíssimo. Tô falando o mínimo que ele pode ganhar. Aí eu tenho o bônus de vitórias. Então, vitórias no touro. Então, se ele para no seu touro, é 5 mil. Se o time... 5 mil de bônus. Então, se ele parar em 3 touros, só de bônus em um evento, em um final de semana, foi $15 mil. Aí, se o time ganhar o jogo, tem mais um bônus. Se ele ganhar o campeonato, é outro bônus. Então, hoje, por ser uma liga nova, não tem nenhum jogador ganhando $1 milhão por mês ainda. $1 milhão por mês. Mas dá para ganhar, se ganhar bastante bônus durante os eventos, se ganhar o campeonato, dá para ganhar $1 milhão, com salário também. Por temporada, que dura só 4 meses. Isso é um espetáculo, Muito impressionante. E aqui no Brasil, vocês pensam em começar a ter esse modelo de times? Eu acho que é o futuro do esporte, porque já deu muito certo nos Estados Unidos. E a PBR Brasil é uma cópia, tipo o McDonald's. O McDonald's, se for para a China, você vai comer o mesmo lanche que aqui no Brasil. Então, já temos um evento teste em Jaguariúna. Convido vocês também. Vai ser o maior prazer. Já agora... É em setembro. Em setembro? Mas Vamos estar lá. É um evento de times, são 5 times, só que são times fictícios. Não tem dono, não tem nada. É só um teste mesmo, uma implementação. Futuramente vamos vender as franquias, igual nos Estados Unidos. Aí vai ter draft, vai ter contratações, vão ter técnicos. E aí o ecossistema do esporte vai aumentar, porque aí no time precisa do técnico assistente, psicólogo, treinador físico, e no Brasil não existe isso ainda. Então o ecossistema do nosso esporte é limitado a juiz,
tropeiro e salva-vidas. E a equipe de produção. Então, é muito difícil o competidor aposentar e entrar para o esporte. Agora vai ser mais fácil, porque vão ter 10 times precisando contratar mais 20 pessoas. E a gente comentou muito sobre a visão do atleta. Agora, passando para a visão do tropeiro. Como é que ele se beneficia com essa mudança para os times? Mais dinheiro nos Estados Unidos. Paga mais. Eu acho que a PBR Brasil tem um projeto legal, que eu não sei se eles têm nos Estados Unidos. A PBR Brasil tem um projeto de Bull Club. Então, vai ser um ecossistema em volta da pecuária de pulo, pecuária de rodeio, que a gente vai trazer vários benefícios. Então, vai ser um clube mesmo, igual tem esses aqui em São Paulo, G4 Clube. Então, a gente vai fechar hotéis, trazer os tropeiros dos Estados Unidos para dar palestras, trazer não só pessoas do ramo do rodeio, mas trazer pessoas do Nelore, de elite também. Fechar camarotes nos nossos rodeios. Então, todo rodeio da PBR, a gente quer ter um camarote para os tropeiros e criar um ecossistema mesmo da genética de rodeio. E como que é esse projeto do Bull Club? Vão ser investidores convidados. Então, para entrar nesse Bull Club, eu acho que ele vai ter que agregar uma coisa, não falo financeiramente, mas de valores. Porque por que vamos falar, tipo, o Chiquinho. O Chiquinho, o JK e o Marcelo Castro, 3 tropeiros. A gente cria esse Bull Club com esses 3 tropeiros e tem um empresário aqui de São Paulo que quer investir no mercado de pulos. Para ele conseguir entrar nisso, ele vai precisar comprar um touro, mas vai precisar ser de um tropeiro confiável, porque ele não vai querer administrar esse touro, ele vai querer uma cota. Então, exemplo, o touro raridade do Chiquinho. Tem o empresário, ele só quer ativar sua marca com o rodeio e entrar nesse ecossistema, mas ele nem quer ter uma fazenda. A gente vende uma cota, exemplo, 25% do touro raridade, aí ele vai no nosso rodeio da PBR em Americana, ele fica no camarote fazendo negócio com os outros tropeiros e assiste seu touro pular. Ele não precisa ter essa estrutura de fazenda. Vai ser uma forma que os próprios tropeiros vão conseguir ajudar novos investidores a entrar no mercado. E assim fomenta o esporte e a genética. Exatamente. Daí vai ter uma injeção de capital muito, muito maior e vai fazer com que queiram melhorar os touros para poder ter touros mais valorizados, touros ganhando genética melhor. Então, o investimento na cadeia inteira cresce, né? Sim. E falando dessa parte de genética de rodeio dos touros, como é que está o Brasil comparado com os Estados Unidos na questão de genética? E como é que o que estão fazendo para poder evoluir cada vez mais essa genética? O touro de rodeio nos Estados Unidos hoje está bem acima dos touros do Brasil, porém a genética americana tem 100 anos de genética e o Brasil acho que não tem nem 20 anos. Então, se pegar vamos falar que tem 20 anos, um número. Se pegar os primeiros 20 anos dos Estados Unidos de genética e os primeiros 20 anos do Brasil em genética de rodeio, genética de pulo, o Brasil está milhares de anos para cima. Tipo, você pega os touros que meu pai montava, os touros do Brasil, que não faz 30 anos que meu pai montava nesses touros, os touros do Brasil tá bem acima. Então, por conta do Nelore, a base da nossa genética de rodeio é do Nelore, que é uma raça bem atlética, a perna alta, é um atleta mesmo. Dá pra ver que o Nelore é mais atlético do que um Angus, do que um europeu. Por conta desse Nelore, a nossa genética tá bem avançada pelo pouco tempo que a gente mexe com isso, porque começou com esses cruzamentos, Nelore com cimental, Nelore com canchinho, no sul de Minas, por conta do leite, é Nelore com touro gir. Então, por mais que estamos um pouquinho... que os nossos touros não são tão bons quanto os americanos, eu acho que em questão de 10 anos podemos até ultrapassar a genética americana em performance. E como é que faz para poder fazer um treinamento de um touro? Eu sei que você está muito mais na parte de organização da PBR como um todo, mas sua vida foi dentro disso. Acho que você pode dar um panorama legal para a gente. Como é que funciona desde a idade do animal que eles começam a fazer esse treinamento, quando o animal chega no ápice
físico dele, para ele poder ter esses pulos, para ele entrar numa competição, para ele ficar realmente, agora ele tá no prime dele. Sim. Então, a única coisa que você pode fazer é genética, seleção genética e alimentação e cuidar dos animais. Porque não tem como treinar um touro a pular. Então, tipo, o laçador de bezerro, ele treina seu cavalo a laçar um bezerro, esbarrar, tem como deixar um cavalo mais ou menos ficar um pouquinho melhor. No touro de rodeio, não. A única coisa que você pode fazer é selecionar a melhor vaca e colocar com o melhor touro, fazer essa seleção genética e depois, quando o produto nascer, se você vê que ele tem essa aptidão pro pulo, com cuidado com as melhores alimentações. Ele é um atleta, então ele tem que ter essa dieta de atleta. Ele é igual um Neymar da vida. O Neymar não pode ficar comendo cheeseburger. O touro é a mesma coisa. Você vai ter que cuidar da alimentação e da saúde dele. E com que idade que começa a fazer esses testes nos touros e... Ver se pula ou não pula. 2 anos ele tá fazendo competições de robozinho, não sei se vocês já viram. É um pezinho simulando não dá choque, não dá nada. É só um pezinho simulando um competidor. Hoje são 2 campeonatos de jovens touros. O primeiro se chama Jovens Touros e o outro é BBI Brasil. Aí ele pode competir, essa competição vale dinheiro, então você paga uma inscrição e o seu touro concorre a prêmios. Aí lá para os seus 4 anos ele consegue entrar médio, de 4 anos ele consegue entrar pro rodeio profissional. Aí vai até lá seus 10 anos. E nessa primeira competição de robô, ela serve também como um potencial de valorização desses animais para serem comercializados, né? A gente viu alguns, por exemplo, o Acesso Negado, que foi um touro que foi valorizado em alta soma antes mesmo de pular no profissional. Sim. Tem a ver com esse mercado? Como que foi a história, assim, desse... A PBR está criando um ecossistema só por volta da parte de touros, de tropeiros. Então, o Acesso Negado é um touro que foi vendido por mais de 1 milhão, o touro mais caro do Brasil, sem nunca ter ido para o profissional. Só competindo nos jovens touros. Então, você vai ganhando etapas, são várias etapas por ano. Você vai ganhando etapas dos jovens touros ou do BBI, o valuation do seu bezerro começa a crescer. Se ele ganhar tudo, ele vai valer mais do que 1 milhão. E se ele ganhar 3 etapas de jovens touros, aí depois na quarta for muito mal ficar em último, o valor do bezerro vai cair. Então, é igual o mercado financeiro. Quanto maior a performance, mais a empresa vale. E isso vai agregando. Se o investidor... A gente vai vender cotas de bezerro também justamente por conta disso. Ano passado, a gente vendeu um bezerro que nunca foi testado, filho do UPA. Então, foi vendido por 50 mil para um amigo meu, Caio Duarte. Hoje, somente com um robozinho, o valor dele já aumentou em 3 vezes. Só nas competições de robozinho, antes de entrar para o profissional. O touro é muito novo, o bezerro é muito novo ainda. E então, se você vai ganhando competições, além do prêmio, o valuation do bezerro vai aumentando também. E agora falando, Jeremias, o pessoal tem muita dúvida de como é que é o dia a dia de um touro a partir do momento que ele chega no evento da PBR. Então, se puder descrever, desde o momento que ele pisa que ele chega do caminhão, desce do caminhão, até o momento que ele já terminou de competir e tá voltando para a fazenda. Como é que é esses dias que ele passam lá? Então, primeiro ele desce do caminhão, tem câmeras monitorando ele da hora que ele entra no evento da PBR, na hora que ele sai. Então, tem uma equipe controlando todos os touros 24 horas por dia para garantir o bem-estar animal. Aí ele entra numa querência onde o nosso veterinário e os nossos juízes dão uma avaliação para ver se ele está apto a competir. Ele tem que estar 100% com a saúde física em dia. Tem como medir, mesmo se ele não tiver machucado nem nada, se ele tiver um pouco cansado, o nosso veterinário consegue medir isso, aí consegue falar, esse touro não está apto para competir hoje. Então tem essa avaliação veterinária quando ele chega. Isso nunca acontece, sempre os touros chegam bem preparados para competir, mas existe essa avaliação. Uma precaução, né? Aí a única pessoa que pode manusear os touros é a nossa equipe de embretamento,
que são treinados para isso. Então, o nosso professor ele é panamenho, a gente traz esse professor panamenho para dar esse curso para os nossos embretadores. Eles usam um equipamento que a gente trouxe do Canadá, é um remo. Então, eles controlam o touro com barulho. É tipo um chacoalho mesmo. Então, eles nem precisam ficar tocando no touro. Eles vão chacoalhando o remo e vão conduzindo o touro até os fundos dos bretes. Do jeito que eles pulam, eles voltam por embretamento, os embretadores guiam ele com os remos até o caminhão, eles voltam para a fazenda. E na hora dos touros pular, também tem a interação com o próprio pessoal da equipe dos tropeiros, né? Para entrar no brete, o tropeiro não precisa colocar a mão. O tropeiro só coloca a mão para pegar o sedem. Mas a única pessoa mesmo que tem contato com os touros são os embretadores. E hoje, em média, um touro de rodeio, ele trabalha, entre parênteses assim, quantas vezes no final de semana? 2 vezes no máximo. Vamos falar que se ele derrubar o competidor 2 vezes por 6 segundos cada um, vai ser 12 segundos. Então é muito pouco. Tem descanso. É aquele negócio que o pessoal fala, maltrato, não sei o quê. Pô, trabalha 12 segundos num final de semana. Tem veterinário, toma banho, ração de primeira. É melhor que nós. Não, e tipo, o pessoal não sabe, mas quando você aposenta o touro, dá um trabalho para aposentar ele, porque ele sente falta do rodeio, ele sente falta do clima, porque o touro, você vê, cada touro tem sua peculiaridade. Então, os touros, quando eles derrubam os competidores, eles dão aquele victory lap. Esqueci como que é em português. Mas eles gostam do aplauso, eles gostam da foto. Tem touro que quando vê uma câmera já começa o reza a lenda, quando vê uma câmera já começa a pausar para foto. Então, ele é uma estrela. Então, quando você aposenta ele, você não pode tirar ele do rodeio do nada, porque ele vai sentir falta disso. Tem touro que entra em depressão, porque... Eu não sabia disso. Então, eles amam fazer isso. Se eles não gostassem, não pulava, pô. Com uma genética boa, de 10 touros, se você conseguir tirar um touro muito bom, é porque a sua genética é muito boa. A maioria dos touros acaba não virando profissional. Então, se eles não gostassem, eles não pulavam. Por isso, se qualquer touro pulava, não tinha touro valendo 2, 3 milhões. Realmente, porque como é um material muito escasso, eu acho que tem que ser valorizado mesmo. E daí, uma pergunta que vai de alguém que é leigo, fazendo um panorama com os cavalos do Cutiano, que tanto o cavalo quanto a égua, eles pulam. No touro, não, porque o touro, normalmente é só o touro de rodeio, então é muito mais difícil fazer esse tipo de acasalamento, né? Como é que faz? Vocês testam as fêmeas também? Não, é só os touros e vai na base da sorte? Dá pra ver... Eu não sou expert de genética. O meu professor é o André Metzger. Eu acho que ele até vai gostar de vir aqui, porque ele é gente boa demais. Dá para ver o corpo da bezerra. Se ela é mais apta a produzir um touro bom. Então, a anca um pouquinho mais para cima, uma bezerra um pouquinho mais ativa. Ela não pode ser muito lentona. Uma bezerra mais atlética. Por isso que o Nelore deu certo, porque dá pra ver que ele é mais atlético do que o Angus. Então, você olha pra bezerra, você vê que ela tem um potencial de produzir um touro pulador. Então, seria mais nisso, porque uma vaca realmente não compete no rodeio. Outro ponto, Jeremias, agora falando um pouco desse papel seu como diretor de eventos, sair de 8, 9 eventos para 50 num período relativamente curto de tempo é realmente impressionante. E junto com isso, com os eventos da PBR, normalmente tem algumas premiações significativas tanto para os touros quanto para o peão de touro. De onde que vem esse dinheiro para conseguir estar aumentando tanto o número de eventos e também as premiações que estão cada vez em níveis maiores? Como que vocês fazem assim hoje na PBR? Primeiro que eu falo, podemos falar da premiação primeiro. Colocando os contratantes, porque como que funciona aqui na PBR Brasil? A PBR, por enquanto, em 2025, para trás,
funciona como um show. Então, como a Americana contrata o Luan Santana, a Americana contrata a PBR também. Então, a premiação é a festa do peão de Americana que dá. Então, eles acreditaram no nosso projeto, viram que o competidor de montarias em touros é um artista como o Luan Santana, como o Gustavo Lima, e valorizaram isso. Então, o sucesso da PBR também faz parte dos nossos parceiros contratantes. São Gotardo, Rodolfo Molinari deu R$220 mil esse ano, que é uma coisa, tipo, incrível. Nosso esporte está evoluindo muito em termos financeiros de premiação. Então, essa ajuda veio com os contratantes, com os patrocinadores também, EcoPower, dando boa grana para a premiação, dando quase R$1 milhão dentro da premiação da PBR. A Mitsubishi também dando a grana mais a caminhonete. Então, o campeão, além de um bônus financeiro de R$100 mil, vai ganhar uma Mitsubishi Triton Katana, que vale muito dinheiro também. Então, são contratantes, parceiros que acreditam no produto e enxergaram como eles podem ganhar mais dinheiro ainda com a PBR, porque ninguém faz caridade. A PBR traz resultado, tem que levar o ROI para eles. Então, viram como pode ganhar mais dinheiro elevando o nível do esporte, porque a PBR é um produto internacional que chega na cidade. Então, não pode dar 10 mil para o campeão. Tem que dar 50, 60 mil. Então, eles viram como eles conseguem captar mais dinheiro com patrocinadores, com venda de bilheteria, com a PBR. Então, teve um resultado que a PBR levou para eles também. E os patrocinadores. E já tem alguma previsão ou metas de vocês? Não sei se essa meta é interna, pode falar ou não. Mas de faturamento e também de premiações que vocês podem alcançar nos próximos, 2, 3 anos? A nossa meta, definimos essa meta esse ano, de premiação. Queremos dar em breve R$1 milhão de bônus para o campeão brasileiro. Realmente começa a ficar um negócio mais atrativo ainda. E também vejo que, lógico, é pouco complicado, porque nos Estados Unidos tem a conversão para o dólar, então qualquer coisa que eles derem de bonificação lá vai ser provavelmente maior do que aqui. Mas assim vocês conseguem até reter um pouco mais os atletas aqui e dar esse show, ter um nível maior, igual acontece também no futebol, onde o atleta acaba indo muito cedo, não dá nem aquele gostinho de ver, pô, esse cara chegou na seleção, nem assisti ele jogando. Acredito que na PBR deve ser algo parecido que tem acontecendo. A PBR tem uma cultura, eu acho que isso é por conta dos presidentes, de ser campeão. Então, Brasil pro meu pai foi muito pouco. Aí ele teve que ser campeão mundial. Ele era bicampeão brasileiro, teve que ser tricampeão mundial para ficar satisfeito. O Brasil, para essa administração, é muito pouco. A gente já vai para outros países da América do Sul ano que vem. E para o competidor ser campeão brasileiro, tem que ser muito pouco. Então, o Gustavo Luiz e o Riquelme, líder e vice-líder esse ano. Depois de Barretos, na terça-feira, Barretos vai acabar no domingo. Na terça-feira já vão para os Estados Unidos, para não voltar mais. Porque já fizeram tudo que tiveram que fazer aqui, sabe? A gente só quer atletas que almejam o sonho americano, que quer uma fivela de ouro na cintura. Então, para entrar na PBR, não pode ser acomodado. Tem que querer ser o melhor, tem que ter uma certa gana. A gente vai dar R$1 milhão em bônus, só que não é para segurar ninguém, não é para reter talentos, é só para estimular o esporte. Um esporte grande igual a PBR tem que dar uma premiação grande. Então, é mais para elevar o nível do esporte, dar uma premiação, tipo assim, ganhou campeão brasileiro, precisa conseguir pelo menos comprar uma casa boa com essa premiação. Hoje o campeão brasileiro, com todos os eventos e tal, ele vai ganhar uma média de 700 mil. A meta é ele conseguir ganhar pelo menos 1,5 milhão na temporada. Então, é uma fazendinha que dá para comprar. Então, a gente quer dar isso porque eles merecem, mas não para reter. Até porque o atleta de montaria é um esporte, igual a gente falou, muito radical. Então, ninguém sabe o dia da manhã. Lógico, tipo assim, bate na madeira, né? Sim. Mas a gente sabe que acidentes acontecem. Então, é importante também, acho que... Eu não sei se isso vocês trabalham também, desses atletas terem a mentalidade de também não se preservar, mas preservar também a questão financeira. Como é que é a mentalidade do pessoal olhando mais nessa parte do esporte? Na parte financeira, por conta dos times, está melhorando, porque agora todo mundo está ganhando.
um salário legal, então tá melhorando. A partir do ano que vem, vamos implementar. Esse ano a gente já vai conseguir colocar aulas de inglês, então vamos contratar um professor de inglês para em todas as nossas etapas. Então vai ter um professor disponível para todos os competidores, pensando nos Estados Unidos, e vai ter ano que vem um professor de economia também. E vamos ter pelo menos uma vez por mês aulas de economia, pensando, dando mentoria individual, vendo quanto dinheiro o competidor ganhou no Brasil e também fazendo um planejamento futuro para os Estados Unidos. Por enquanto, a gente só dá dicas, mas nada muito profissional. Acho que ano que vem já vamos conseguir trazer esse professor de economia para dentro e isso vai melhorar. Muito bacana, Jeremias. Só voltando um pouco no outro ponto que você comentou, de estar realmente remunerando bem os atletas aqui, mas também não querendo segurar. Como que fica para vocês na PBR, vocês estarem com... que acaba sendo uma balança, né? Sim. Vocês têm que ter os melhores competidores aqui para conseguir também trazer mais patrocínio, fazer um evento mais bacana, ao mesmo tempo tá formando para os eventos lá fora, tá? Que é a Fivela de Ouro. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tipo, se vocês perdem os melhores competidores, ao mesmo tempo também tem um interesse um pouco menor para patrocínio. Como que vocês fazem para estar rejuvenescendo sempre esses novos competidores? Como que chega um peão a entrar na PBR? E a base, assim, que são os pequenos eventos dentro das fazendas, como que vocês conseguem fomentar isso? Ou acaba sendo mais orgânico essa entrada? O Brasil é o maior celeiro de competidores de montaria em touros do mundo. Então, sai um, entra 4. Então, vou dar um exemplo do Gustavo Luiz. Ele vai sair depois de Barretos e entrou um menino chamado João Paulo Velasco. Em 4 eventos, ele ganhou 2 e foi finalista em outro. Então, tá quase perfeito na temporada. O Brasil tem muitos competidores. Aí como que funciona? A gente tem primeira, segunda, terceira divisão, mas se o competidor for muito bom, ele pode receber um convite para ir direto na primeira. E a PBR todo mundo quer ir. Então, a gente tem uma equipe de monitoramento com os outros campeonatos também. Então, tem um olheiro chamado Paulo Henrique. Ele assiste 10 rodeios por final de semana. Então, vou dar um exemplo. Tem um competidor bom de outro campeonato. A CR, vai. Ele chama o competidor e o competidor já entra na hora. Se ele quiser ser campeão mundial, porque a gente fez um teste esse ano com 2 competidores, que eles não tinham essa gana de ir para os Estados Unidos. Eles não se encaixaram no ambiente, porque é um ambiente muito tipo de querer algo a mais, sabe? É um ambiente meio de guerra boa, sabe? De querer ir para cima. Então, primeiro ele pergunta qual que é o seu sonho. Se falar que o sonho dele é ser campeão mundial e para os Estados Unidos, ele vai receber o convite. E a chance dele aceitar ir para a PBR é 99,9%. E, Jeremias, agora falando um pouco de algumas correções que dá para fazer. O que você enxerga de problemas que ainda existe hoje no rodeio brasileiro e como trabalhar para poder melhorar esses problemas? Da nossa parte, para televisão, todos os nossos rodeios é bonitinho, sabe? Mas um rodeio é da Brahma, outro da Itaipava, então para televisão não funciona tão bem. Tem que ser mais do modelo dos Estados Unidos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um circuito fechado, igual os Estados Unidos, fazer em estádios cobertos, aí fazer, para televisão, fazer 10 etapas anuais, começando com 10, depois ir para 30, só para ter um padrão de imagem, padrão de iluminação, para conseguir ir para televisão. Nos Estados Unidos é transmitido pela Fox, né? Isso, Fox Nation. Fox Nation e tem algumas etapas pela CBS. Então tem que ter esse padrão de arena. Aqui não, aqui se adequa muito mais à festa, né? Americana contrata PBR, tem uma cerveja. Jaguariúna vai contratar, aí é outra cerveja. E para televisão isso realmente é um pouco complicado. Mas não é que é um problema, é só um outro projeto. E acho que o problema mesmo é expandir para o novo público, que o PBR Bull Club foi feito para isso, para conseguir trazer
os fãs da PBR que não têm interesse nenhum em ter um touro de rodeio na sua propriedade por conta do trabalho, a gente dá uma oportunidade dele fazer parte desse ecossistema, que é com a venda de cotas. E eu acho que é praticamente isso. Tem vários probleminhas, só que acho que o próximo passo vai ser esses eventos indoor. Legal. E, Jeremias, agora comentando um pouco sobre a sua percepção desses eventos que está acompanhando todas as etapas praticamente. Tem alguma história assim de bastidor que você vivenciou assim atrás do brete e que te marcou bastante, você possa contar pro nosso público? Alguma história engraçada, alguma história interessante assim? Eu acho que a que mais me marcou foi São Gotardo do ano passado. O nosso competidor Eric, ele ganhou o final nacional em 2023 e foi para os Estados Unidos. Montou muito bem, foi escolhido por um time, é um competidor muito bom. Aí a esposa dele ligou. A esposa dele não tinha tirado o visto ainda para os Estados Unidos. Volta pro Brasil porque seu filho tá passando mal. Na volta, é até difícil falar, porque o filho dele morreu, sabe? E aí ele voltou pro Brasil, tava muito triste. Aí ele foi pro rodeio de São Gotardo. E o rodeio ele tinha dedicado pro filho dele. Ele foi e ganhou o rodeio. 100 mil reais. Aí ele dedicou chorando na arena pro filho. Aí todo mundo no fundo do brete tava torcendo por ele, chorando também com ele. E todo mundo queria que ele ganhasse, sabe? Ele ganhou por mérito. Todo mundo parou nos seus touros, mas eles queriam que ele ganhasse. Ele realmente foi o melhor. E todo mundo chorou com ele. Então foi muito legal. Aí que eu vi a união dos competidores da PBR. Porque por mais que é um esporte, por mais que tem um primeiro, segundo, terceiro lugar, todo mundo quer ser campeão, é uma família, sabe? E eu não sei se nos outros esportes é assim. É difícil ver, mas é muito, como você já tinha comentado no começo, essa questão da união do agro. A gente vê isso também não só nos competidores, mas também até mesmo os artistas do agro são muito mais ligados do que de outros gêneros de música. A gente vê na fazenda, nos leilões, é um tipo de interação, de junção de turma mesmo que você não vê em qualquer outra coisa. Então, Agro é uma família. Por isso que o rodeio eu acho que o pessoal do agro tem que ter orgulho do pessoal do rodeio, porque não é uma competição, é uma família. A gente quer que todo mundo respeite as nossas raízes. E a gente sabe que eu não estou falando só do esporte, estou falando agro em si. Se o mundo começar ter as raízes do agro, não vai ter tudo isso que a gente está vendo aí pelo mundo. Não essa vai base ter familiar, né? Hoje o mundo está muito triste, está muito feio. Como que você vai criar um filho aqui em São Paulo, vendo esses trem andando pela rua? Hoje tá caindo o que tá na moda, esse negócio do Felca, que ele tá denunciando a sexualização das crianças, mas se você andar pra rua, você só escuta música de sexualização, música feia, as crianças escutando essas coisas, cantando, indo pro show, cantando música vulgar, criancinha de 5 anos, e os pais achando normal, ainda fala que é sertanejo. Então o mundo tá muito perdido. Então a gente precisa voltar para as nossas origens da roça. O filho precisa voltar a respeitar o pai e a mãe, o vô e a avó. Eu falo por mim mesmo. Eu deveria respeitar mais meu vô e minha avó. Mas o que acontecia antes? Antes, o vô e a avó moravam com os filhos, moravam com os netos. Então, existia um respeito maior. Hoje, não. Hoje, o vô e a avó já estão morando no asilo. Então, como que o netinho vai respeitar os mais velhos? Às vezes não é nem por mal, é muito mais uma questão de criação, né? É questão de criação, mas isso veio dos Estados Unidos. Agora, nada contra os Estados Unidos, sabe? Mas agora tudo que os Estados Unidos faz, o Brasil está querendo fazer também. Aí a gente está perdendo um pouquinho da nossa cultura sertaneja. A cultura woke, né, tem impactado muito o Brasil de certa forma. As relações estão muito mais líquidas, você não vê mais aquela junção que no agro, no sertão do Brasil sempre foi muito forte, né? Agora, eu vou ter uma filha. Eu sei que o único lugar que ela... Obrigado. O único lugar que ela vai estar protegida é no campo.
eu vou socar ela na cidade, aqui na escola, aqui em São Paulo. Com certeza ela vai escutar as pessoas falando mal do agro, falando bem do comunismo. Como que eu vou deixar minha filhinha ser doutrinada por isso? Então, se eu não levar ela para a roça, para ela não sentir a poeira batendo no corpo, se ela não andar descalço na roça, se ela não ter contato com o cavalo, o que vai acontecer com a alma dela? Entendeu? Então, o campo é muito grande. E se o pessoal da cidade enxergar para o campo como uma salvação para a família, porque hoje a família na cidade, não estou generalizando, tá? Mas muitas famílias estão destruídas. E se for para o campo, não é assim, é uma união muito grande. Então, se o mundo começar a olhar para o campo como meio de salvação da família, ixi, muita gente vai mudar de vida. É o que tem que se espelhar, né? E aí, quando a gente estava em Americana fazendo essas entrevistas com a peãozada, né, a gente perguntava várias perguntas rápidas, sabe? E quando a gente perguntava sobre Deus e família, era 90%. Deus, primeiro lugar, família é a base. Era sempre assim. E a maioria deles falavam até meio emocionado, tipo, eu tô aqui por conta da minha família. Eu tô aqui para poder mudar a vida da minha família. Mas fazendo isso sem subir a cabeça, com humildade, sempre... Com respeito a qualquer pessoa. A gente tava lá, a gente era o estranho lá no meio. E o pessoal acolheu, foi... Muito respeitoso. Ele foi muito mais do que eu sequer poderia esperar, imaginar. Assim. E no nosso esporte, eu acho que o cara, para montar em touros, ele tem que ser muito temente a Deus. Porque, às vezes, ele pode usar da melhor técnica possível em cima do touro. Na saída, o touro pode matar ele. Então, ele tem que confiar muito no destino que Deus tem para ele. Meu pai conquistou 3 títulos mundiais e tal, mas ele poderia ter morrido em um treino antes de virar profissional. Não por erros técnicos, mas pelo destino. Às vezes ele sai Acidente. E o touro corre atrás dele e mata ele. Às vezes um campeão mundial morreu antes da fama. Porque foi o destino. Até ou mesmo sem morrer, pega, por exemplo, o J.B. Mooney lá nos Estados Unidos, que assim, já tinha ganhado várias vezes o campeonato mundial e não sei quantas vezes. Foi 2 vezes, né? E acabou tendo lesão de locomoção. Sim. E não era por falta de técnica. Não. Cara... Então, se você não tiver... Primeiro você tem que estar ciente que você pode falecer ou ficar paraplégico. Mas se você não tiver apego com Deus, isso vai ser muito difícil. Porque tem que ter alguma coisa depois da morte. Como que o cara vai montar em touros sabendo que a chance de morrer é 50-50 e não acreditar numa coisa pós-morte? E se ele acreditar, ele vai ter que ser uma boa pessoa. Ele vai ter que tratar bem a esposa, os filhos, ele vai ter que ter seus valores. Então, acredito que o meio do rodeio é muito cristão por conta disso. Porque a morte é uma coisa muito real. E quando você lidar com a morte no seu dia a dia, sua fé tem que estar num nível muito elevado. E eu digo mais, eu pelo menos, eu não cheguei a conhecer ninguém que é do agro e é do campo assim, que não tem... Que é ateu, né? Que é ateu. Eu não conheci. Não sei se é porque... Tem que rezar pra chover, depois tem que rezar pra parar de chover, e tem que rezar pra não ter um monte de... É muito assim, sabe? E eu acho que também, pela vida no campo, você tá próximo aos animais, próximo, sabe, da pureza, assim, você tá, querendo ou não, mais exposto às belezas que Deus criou. Sim. Então, eu acho que o pessoal, quando fica muito preso na cidade, eles acabam esquecendo um pouco disso e aí que começa todas essas coisas ruins a acontecer. Pelo menos na minha visão, posso estar errado. Sim. Mas, tipo, hoje eu fico mais em São Paulo. Tem como mesclar? Fica 5 dias em São Paulo, depois vai em um parque. Sabe? Eu acho que isso já ajuda. Tem um contatinho, nem se for mínimo. Não é todo mundo que pode ir pra fazenda. São poucas pessoas que têm fazenda. Mas lembrando das suas raízes, colocando o pé no chão, já é alguma ajuda. coisa. E, Jeremias, agora indo para um quadro final nosso, que é o oferecimento do CB Genetics, voltando a falar com você
meu amigo pecuarista, entre em contato com o pessoal da CB Genetics, não perde tempo, a melhor bateria de touros, Nelore, Brahma, Angus, Cimental, tá aqui. Entre em contato com o pessoal via QR Code. Jeremias, é um quadro bem simples, bate-bola, vou falar o que tiver na sua cabeça e responde, pode ser? Fechou. Um conselho pro Jeremias de 10 anos atrás. Faça faculdade em São Paulo. Um arrependimento. Nenhum. Família. A base. Deus. Tudo. Se Jeremias de 10 anos atrás estivesse assistindo esse podcast agora, vendo Jeremias de agora, o que ele te diria? Tá no caminho certo. Acho que é isso. Qual que foi a maior alegria que você teve nesse mundo do rodeio? Acho que foi minha família, porque meu pai conheceu minha mãe no rodeio, eu conheci minha esposa no rodeio, então eu considero o rodeio, a PBR, considero meu avô, pai do meu pai. Então, família, porque rodeio e família pra mim é a mesma coisa. Um touro que te marcou. Touro que marcou. Eu acho que o nome dele, eu esqueci, não sei se é isso, mas é Grey Wolf, a última montaria do meu pai. E Silverado, uma montaria mais bonita que meu pai fez. Foi impressionante mesmo. Lá foi um rodeio em Goiás, não foi? Foi. Rio Verde. Rio Verde. Qual que é a maior mentira ou falácia que você já ouviu sobre o mundo do rodeio? Maus tratos aos animais. E pra fechar, se pudesse dar um conselho para um peão de rodeio que tá assistindo a gente, ou para alguém que quer trabalhar no rodeio, trabalhar junto com o pessoal da PBR, qual seria esse conselho? Pro competidor é trabalhar, feito um louco, treinar, fazer o que tem que fazer. Se precisar trabalhar de graça para um tropeiro, para poder montar em um touro por dia no treino, faça. Porque quanto mais você sofrer, quanto mais você chorar, quanto mais você sangrar, melhor vai ser a recompensa. Então não tenha medo de se ralar, de chorar, de sofrer, porque quem faz história é os que sofreram mais. Jeremias, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo aqui de estar conversando com a gente, passar esses ensinamentos para o nosso público. Tenho certeza que eles gostaram bastante. Todo apoio ao Podpack. Né? Desde a nossa parceria em Americana, eu acho que tem muito para crescer, Podpack, PBR. A gente caminha em mundos iguais, é o mesmo mundo. A gente, lógico... Segmentos diferentes, mas no mesmo mundo. Sim. E em forma tem o Podpack. A gente sabe que vocês utilizam bastante os chapéus, mas um boné de vez em quando... Obrigadão. Não, pô, vou usar demais. Eu que agradeço a parceria. Cada vez mais o público do Nelore tá entrando no ambiente do rodeio, nesse ecossistema do rodeio, e tá sendo um casamento perfeito, e isso com a ajuda de vocês também. Vocês que apresentou muita gente para nós, e vamos para cima, vamos trabalhar muito junto. Muito obrigado, James. Agradeço também a Júlia, ela que fez essa ponte. A gente também te conheceu por conta dela, de um evento que a gente fez em parceria. Então, muito obrigado. Queremos gravar com ela também. Acho que o trabalho que ela faz de comunicação pro agro também vai muito de encontro com o que a gente busca fazer aqui. É um trabalho maravilhoso e parabéns pela gravidez. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, toda segunda-feira a gente posta a entrevista completa no Spotify, no YouTube, e ao longo da semana os cortes, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube Shorts. A gente agradece vocês que estão assistindo a gente sempre, que vocês são fiel ao Podpack. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo. Isso ajuda muito a gente, ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o nosso conteúdo é um conteúdo de qualidade. Entrevistas como essa do Jeremias pode chegar para mais pessoas. Muito obrigado e uma boa semana.